Você já alcançou sua independência financeira? Você sabe o que é independência financeira? Qual a diferença em relação à aposentadoria? Essa é a nossa segunda aula sobre educação financeira básica, voltada para investimentos no longo prazo, ações e fundo imobiliário. Eu coloco sempre essa pergunta: é possível ser milionário mesmo ganhando pouco dinheiro? Eu acredito que sim. Vamos então para a nossa segunda aula, independência financeira. É quando seus rendimentos dos seus ativos, na outra aula nós explicamos o que é ativo, né? Pagam todas as suas contas. Qual é a diferença, vamos dizer, em relação à aposentadoria que eu entendo, né? A aposentadoria é quando o governo ele te paga sem você estar trabalhando, vamos dizer assim, né? Já a independência financeira é quando os seus ativos, então o que você comprou, os seus investimentos, eles geram tanta renda que pagam todas as suas contas, tá? Então, sua aposentadoria pode ser pequena, sendo que os seus ativos já pagam todas as suas contas. E você pode conseguir isso talvez antes do que o governo te paga. Então, o governo coloca, se não me engano, a idade de 65 anos para aposentadoria, sendo que você poderia conseguir a sua independência financeira com 20 anos, 30 anos, 40 anos e por aí vai. Tá? E o que ela vai te proporcionar? Eu entendo que a melhor coisa que ela pode proporcionar é liberdade de escolher o que trabalhar, quem você pode ajudar ou a desfrutar da vida, né? Então, às vezes a gente não necessariamente trabalha inicialmente no trabalho que a gente gosta. Lógico que a gente vai fazer o nosso melhor trabalho, mas a gente às vezes trabalha por necessidade. Então, quando você conseguir a sua independência financeira, você pode então largar aquele trabalho e fazer uma coisa que você realmente te dá prazer, né? Que você gosta de trabalhar e que vai gerar lucro para você. Então, acho que esse é o principal ponto da independência financeira, ok? Eu vou agora colocar uma planilha de independência financeira para a gente analisar alguns pontos que eu acho interessantes com ela. Vou abrir aqui na tela. Então, vamos analisar aqui, pessoal. É importante vocês entenderem isso. É, Acho muito interessante essa abordagem. Isso aqui foi uma planilha Excel que eu fiz, onde a gente vai botar o salário aqui. Então, o aporte mensal, quanto que ele vai guardar para investir 10%. Então, lembra que o mínimo que a gente deveria guardar, até expliquei isso da aula anterior, do homem mais rico da Babilônia, seria 10% que você ganha. Então, primeiro você deveria se pagar. Muitas pessoas acham que comprar um celular novo, uma camisa, tal, tudo, ela estaria dando presente para ela, mas na verdade não. Ela vai estar pagando para outra pessoa. Ela não tá se pagando. Então, comece a guardar 10% no mínimo. Tá? Se você não consegue 10%, comece um pouco até chegar no mínimo a 10%. Então, você estaria pagando pelo seu trabalho, pelo suor que você deu um mês todo. Uma taxa de juros anual, eu coloquei aqui 10%, que é a taxa média que o pessoal fala, né, para ações e fundo imobiliário. Então, uma taxa anual de retorno seria em relação, junto com a valorização e os rendimentos, né, você reinvestir os investimentos daria em torno de 10%. Então, a gente vai falar sobre isso. Então, aqui eu botei a planilha, primeiro ano. Então, por exemplo, eu usei um salário mínimo aqui, mais ou menos, né? Então, o salário mínimo hoje está gerando a faixa de R$ 1.650, tá? Então, eu sei que, pô, é uma ilusão eu falar que a pessoa vai conseguir guardar R$ 165 de um salário mínimo. É verdade. Se aquela pessoa, ela sustenta uma família, mas muitas vezes um garoto de 18 anos, por exemplo, que entra para o exército ou ele consegue o primeiro salário dele, ele ainda mora com a família, ele às vezes, os pais já conseguem sustentar aquela casa, não vão precisar de tantos recursos. Então, aquele menino, ele poderia começar a juntar o dinheiro dele, né, no mínimo 10%. Então, mesmo ganhando um salário mínimo. Então, dependendo da situação familiar, às vezes eu conseguiria juntar uma parcela de um salário mínimo, se eu juntasse toda aquela família ali, entendeu? Então, por isso que eu botei aqui, eu sei que isso aqui é meio ilusório, talvez,
mas é muito real quando eu pego por exemplo, eu já vi, né, um soldado que entrou no exército, ele, às vezes, a família já consegue se estruturar e não precisaria doar todo o dinheiro dele para manter aquela família. Então, a família, às vezes, consegue se sustentar com dinheiro ou com uma parcela do que ele vai receber. Então, ele teria condições de guardar. E muitas vezes ele não guarda aquele dinheiro. Então, seria nesses casos, assim, que fosse possível. Então, no primeiro ano, ele vai guardar o quê? 12 vezes, né, esse valor de R$ 165. O rendimento, eu vou considerar rendimentos anuais, então no primeiro ano, vou considerar como se não houvesse um rendimento. Tá? Um juros anual também não teve, e o que ele acumulou foi igual ao que ele guardou. Então, no próximo ano, qual vai ser o rendimento dele, considerando 10%? Vai ser esse valor que ele guardou, vezes os 10% aqui.